Fala galera, tudo bem? Para vocês que já me seguem há algum tempo aí, já perceberam que o canal está com a cara nova aí, tá? Estão gostando das novidades? Espero que sim. Bem, vamos ao que interessa, que é a nossa aula hoje, né? Que ela é muito importante, onde falaremos sobre a maneira correta de se pronunciar o som do TH. Som, aliás, que é muito usado no idioma inglês, está bem? Mas afinal, como seria este misterioso som do TH? Bem, ele soaria mais ou menos desta maneira. Devemos colocar a língua entre os dentes e, em seguida, emitir o som das letras F ou da letra V, cujo resultado é F, no caso da letra F, claro, ou V, no caso do V. Eu sei que é meio engraçado, mas enfim, é por aí mesmo. Então, no caso do F, dizemos F, e no caso do V, ok? O importante é não nos esquecermos, língua entre os dentes, sempre. Ops, foi mal. Bem, mas antes de começarmos de fato a falar qualquer coisa sobre este assunto, acho que devemos saber que a principal razão para termos muita dificuldade para conseguirmos pronunciar corretamente as inúmeras palavras em inglês que possuem esse tipo de som, que provém das letras T e H, assim como quando pronunciamos as palavras cafe ou think, etc., é simplesmente porque no nosso idioma simplesmente não existe um som parecido como esse. Sabia disso? É mesmo. Não existe nada parecido com esse som no nosso idioma. Portanto, antes de qualquer coisa que façamos ou comentemos a respeito dele, esse som aí, né, teremos primeiro que aprender o que deveremos fazer para conseguirmos pronunciar esse tipo de som corretamente, está bem? Bem, acho que a maneira mais prática e correta de sabermos como deveremos tentar conseguir reproduzir esse tipo de som deveria ser observando exatamente a imagem desta tela aí. Não há nada mais claro a ser explicado do que deverá ser feito, além de vocês tentarem reproduzir exatamente essa imagem com vocês próprios. Está bem? E tem mais um pequeno detalhe antes de começarmos de fato a tentar entender como dominar esse tipo de som, de novo som, né? Novo pelo menos para alguns de nós, né? Já que dependendo da palavra composta pelo som do TH, que pretendermos dizer, este TH poderá, e deverá, né, na verdade, ser pronunciado de duas formas diferentes, como se não bastasse nossos problemas, não é mesmo? Putz. Bem, a verdade é que nós humanos, mais notadamente os americanos e ingleses, emitem um tipo de som quase que imperceptível, chamado por eles de unvoiced, que traduzido para o português seria como um som mudo, parecido com o nosso H, onde a principal característica é o fato de que não são usadas as cordas vocais para emitir este som, está bem? Aliás, este tipo de som somente costuma ser compreendido pelos ouvidos mais apurados e sensíveis, que neste caso serão mesmo os ouvidos americanos e ingleses. Vejamos alguns exemplos do que estou dizendo. Quando pronunciamos as palavras think, thief, though e fairy, entre outros exemplos, o som que ouvimos é exatamente do que estamos falando aí, tá? Desse som aí, tá bom? Portanto, com a língua entre os dentes, force a letra F desta forma, como fábrica, ok? Para dizermos as palavras corretamente. Think, thief, though, fairy, etc. Tá bom? E apenas recapitulando aí, né, para ficarmos cientes do que estamos aprendendo, este tipo de som emitido, o é conhecido dentro da gramática inglesa como unvoiced, ou como foi dito, som mudo, né? E os melhores exemplos para podermos entender perfeitamente o resultado final deste som serão estes que dissemos anteriormente, sempre com a língua entre os dentes. Think, thief, though, fairy, entre outros, está bem? Pode até parecer meio engraçado, de fato é mesmo, mas é esta mesma maneira correta de se falar esse som aí, tá bom? Então vamos continuar, que estamos apenas no meio das explicações. Muito bem. E quanto ao segundo tipo de som proveniente destas letras T e H que havíamos comentado? Bem, este segundo tipo é chamado de voiced, está bem? Cuja possível tradução pode ser algo parecido como sonoro, ao contrário do anterior, que é mudo, correto? Bem,
Em relação a este grupo, ao contrário das características do grupo anterior, onde não deveríamos usar as cordas vocais para reproduzir o tal som, né? Neste caso, veremos que temos sim que usar as tais cordas vocais para obtermos o tipo de som correto e característico desta categoria, está bem? Assim como nos seguintes exemplos. Nas palavras then, whether, there, the, mother, entre diversas outras existentes, está bem? E quase concluindo nossas explicações, devo dizer que, para conseguirmos esse tipo de som com o máximo de fidelidade possível, deveremos iniciar a fala com o som reproduzível como falamos a letra V, de Vitória. Por exemplo, v, está bem? É um pouco diferente do caso anterior, deveremos colocar também a língua entre os dentes, porém, deveremos também colocar a ponta de nossos dentes superiores sobre os lábios inferiores, para assim conseguirmos a maneira exata de se expressar esse novo tipo de som, ok? Sei que complicou um pouco, mas com a prática ficaremos feras aí. Bem, e concluindo de verdade agora, deveria dizer também que, muito provavelmente, vocês encontrarão algumas dificuldades em um primeiro momento, para conseguirem emitir o som perfeito da maneira natural com qual os ouvidos dos americanos e ingleses nativos estão acostumados a ouvir, está bem? Isso acontecerá de verdade, e por isso o que posso dizer a todos é apenas que pratiquem bastante, não haverá outro jeito. Pois somente através da prática constante vocês conseguirão algo próximo da pronúncia perfeita deste som, está bem? Ele não é muito fácil não, mas praticando a gente consegue. Bem, então vamos concluindo mais esta aula aí, está bem? Espero que o assunto tenha sido útil para todos. E em relação à nossa próxima aula, falaremos sobre as principais saudações e despedidas normalmente usadas no idioma inglês, está bem? Até lá então, não se esqueçam de deixar um like aí e se inscrever nesse canal para receberem as atualizações. Obrigado.